Eu li certa vez em algum lugar uma frase que eu achei bem interessante. E essa frase dizia o seguinte: o seu sucesso é determinado pela direção do seu coração. O seu sucesso é determinado pela direção do seu coração. E é interessante porque essa frase estava relacionada a uma comprovação científica que atestava a sua veracidade. E o que é mais interessante ainda é que o que os neurocientistas estão comprovando hoje já foi revelado há muitos anos atrás, pois os resultados que você tem na sua vida são consequência dos seus pensamentos. Queridos, muitos estudos recentes têm comprovado, em grande parte, que as escrituras sagradas já dizem há muito tempo. Infelizmente, para algumas pessoas, existe um peso muito maior quando alguém diz que algum neurocientista, doutor, cientista escreveu algo, do que quando alguém faz menção às sagradas escrituras. Em grande parte, o que os coaches renomados hoje em dia usam em seus processos de coach tem, obviamente, uma comprovação científica. Mas quando observamos a essência das ferramentas ou o fundamento daquilo que eles ensinam para as pessoas colocarem em prática em suas vidas e alcançarem os seus objetivos, nós vemos que existem muitas coisas similares ao que a Bíblia nos orienta há muito tempo. A frase que eu citei no início desse vídeo, o seu sucesso é determinado pela direção do seu coração, ela causa um grande impacto nas pessoas. E certa vez, um sábio, há centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, deixou algo registrado no livro de Provérbios que, em outras palavras, traz a mesma orientação. Provérbios 4:23 está escrito: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. E esse versículo nos deixa bem claro que toda a nossa vida depende do fato de nós guardarmos muito bem o nosso coração. E é claro que a palavra coração aqui é usada no sentido figurado. Salomão não escreveu sobre o nosso coração físico, esse que tem a função de bombear o sangue pelo nosso corpo. Não, ele fala sobre o coração como sendo a sede dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, isso que os mentores renomados, coaches, neurocientistas ensinam hoje já havia sido revelado pela Bíblia há muito tempo atrás. Os resultados que você tem na sua vida são consequência dos seus pensamentos, pois são os nossos pensamentos que geram os nossos sentimentos e emoções, que consequentemente motivam as nossas ações e os nossos comportamentos. E as nossas ações, por fim, geram os resultados, quer sejam eles os desejados ou não. E contra fatos não há argumentos, são as nossas ações que geram os resultados que nós vamos alcançar na vida. E é exatamente esse processo que está contido nesse versículo registrado em Provérbios. Embora os nossos pensamentos sejam secretos e não possa ser lidos por ninguém, exceto por Deus, cedo ou tarde eles acabam vindo à tona através das nossas atitudes. Para que isso fique ainda mais claro para nós, imagine você como sendo uma árvore com frutos. Os nossos frutos são os resultados da nossa vida. E Jesus certa vez ensinou seus discípulos que uma pessoa não é conhecida pelo que diz ou pelo que dizem a respeito dela, e sim pelos frutos que ela produz. Os nossos pensamentos, isso é, o nosso modelo mental, são como as raízes da árvore. São os nossos pensamentos que sustentam a nossa vida e os frutos que nós, consequentemente, produzimos. A maioria das pessoas, quando desejam mudar algo em si, buscam uma transformação de vida. Elas equivocadamente colocam o seu foco nos resultados, ou seja, nos frutos, pois normalmente o que motiva o desejo por essa transformação é exatamente o problema com os frutos ou com os resultados, ou pela escassez dos frutos, ou porque os frutos são mal desenvolvidos, mas fato é que há algum problema com esses frutos. Mas, enfim, o problema principal não são os frutos, e sim a raiz, que não pode ser vista. Às vezes a raiz está muito profunda em lugares que as pessoas não conseguem ver. Deixe-me te dar um exemplo aqui sobre causa e consequência que acontece na vida de muitas pessoas.
Você já se perguntou por que é que as pessoas, mesmo sabendo que precisa ser feito para conquistar algo que desejam, elas não conseguem fazer, mesmo desejando, elas não conseguem fazer e colocar em prática? Algumas coisas causam isso, e essas causas estão relacionadas à maneira como as pessoas pensam e, consequentemente, à maneira como elas agem. O que acontece é que ou elas de fato não querem muito resultado ou não querem assumir a responsabilidade com o processo daquela conquista, ou ainda essa pessoa não acredita que ela realmente possa alcançar isso que ela deseja. E a partir desse tipo de pensamento que acontece lá no fundo, onde ninguém vê nas raízes, é que os frutos lá fora são comprometidos. Quando nós observamos e prestamos atenção nos nossos hábitos e nas nossas atitudes, aquilo que nós fazemos diariamente e constantemente é que nós conseguimos perceber a qualidade dos nossos pensamentos. Por isso, a importância da frase: o seu sucesso é determinado pela direção do seu coração. É extremamente importante o que acontece dentro de nós, lá nas raízes, onde ninguém vê, apenas Deus. Queridos, a fonte do sucesso, das nossas realizações e daquilo que nós vamos conquistar está completamente ligada ao processo dos nossos pensamentos. E é algo fundamental para que nós venhamos produzir frutos saudáveis, frutos esses que venham trazer satisfação a nós e principalmente a Deus. É a maneira como nós vamos alimentar a raiz. Busque sempre alimentar sua raiz na fonte verdadeira, na fonte de águas vivas que corre do trono de Deus. E nunca se esqueça disso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Que Deus te conceda a graça e te abençoe grandemente através de você, toda a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.